Olá, que tal? Pessoal, no último videozinho que eu mandei pra vocês descobriram, né, provavelmente, aquele guia de análise para facilitar a nossa vida na hora de responder as questões de língua estrangeira, tá? E aí agora eu vou ir aos poucos, né, trazendo algumas questões para vocês pra gente treinar como é que aquele guia se adapta, se adequa completamente às questões de espanhol também, tá? Então eu peguei uma questão pra gente ir devagarinho para não sobrecarregar vocês. Uma questão do Enem de 2010. Em 2010, a prova ela era o contrário, tá? A prova de língua estrangeira era no segundo dia, né? De linguagens era no segundo dia. E também a prova era sábado e domingo. Agora a prova de vocês é mais suave do que foi para mim na minha vida, né? Agora são 2 finais de semana e a prova de linguagens vem no primeiro dia, tá? Então a gente vai ver uma das questões de espanhol desse Enem de 2010, tá? Então a questão 95, a gente vai ir analisando ela ponto por ponto. Então, a primeira coisa que as gurias colocam no guia é, antes de ler o texto, leia o enunciado. O que é o enunciado? O títulozinho ali da pergunta. Pra gente fazer o quê? Como cada texto no Enem, para cada questão do Enem tem um texto, eu tenho que ler o texto focado para eu não perder tempo, tá? A média para cada questão no Enem são 3 minutos. Então a gente tem que agilizar o processo, porque algumas questões elas vão exigir da gente uma maior concentração. Então, se eu puder ler o texto de forma direcionada, me facilita e eu poupo tempo, por exemplo, para resolver um texto mais longo ou para resolver uma questão de matemática, tá? Que vai me exigir mais tempo. Então, a primeira coisa, eu leio o enunciado da questão, quais são, né, as alternativas de resposta e depois eu vou pro texto lendo focada. Então, eu não sei se vocês lembram, mas as meninas colocaram que as questões do Enem, né, o enunciado delas, meio que dá uma apresentação sobre alguma coisa. Ou vai falar sobre o gênero do texto, ou vai falar sobre a esfera, ou vai falar sobre o contexto. Então, aqui a gente já começa com... a gente já consegue perceber isso. Então, o texto jornalístico. Então, tá me dizendo que o texto que eu vou ler é jornalístico. Se é um texto de jornal, é um texto que me traz algum tipo de informação, tá? Então, o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos e o título de um texto jornalístico vai antecipar o tema que vai ser tratado, tá? Então, o que é antecipar? Antes de eu ler o texto, pelo título, eu já tenho mais ou menos uma noção do que é, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tomando como base o fragmento, que no caso é o texto, né, que não é um texto inteiro, é um pedaço do texto jornalístico, qual proposição identifica o tema central, tá? Então a gente vai ter que ler o texto e saber qual é o tema. O assunto, né? Para quem não sabe o que é tema, é o assunto. E aí, qual dessas alternativas seria o melhor título para esse texto? Tá? Então eu tenho que ler o texto focado. Como tá me perguntando qual é o tema central que serviria como título, eu vou ter que ler o texto todo, porque eu não posso saber o tema de alguma coisa sem ler ele inteiro, tá? Então, sempre que falar de título, não tem título e a gente tem que dar o título, tem que ler o texto todo, não dá para escapar, tá? Então a gente vai dar. A segunda dica, né, das meninas é olhar quais são as alternativas e aí procurar no texto a que melhor se encaixa. Então, alternativa A, estilo de vida interfere no ganho de peso. B, estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Fumantes engordam mais que não fumantes. E tabagismo como fator de emagrecimento. Olhando as questões assim por cima, o que dá para perceber e o que dá para já ter a manha? Das 5 alternativas, 4
falam sobre cigarro. Então, pode ser que tenha isso no texto, porque eles não vão colocar só uma alternativa que poderia ser a certa. Estilo de vida interfere no ganho de peso. Ali não tá falando nada de cigarro. Mas nas demais todas falam. Fumantes, letra B. Fumam, letra C. Fumantes, letra D. E tabagismo, letra E. Para quem não sabe, tabagismo é o vício, digamos assim, no tabaco. Tabaco é a base do cigarro, tá? Então, pessoas que fumam são tabagistas, tá? Então, agora a gente vai pro texto. Então, a gente tem que buscar no texto. Foca, né? A gente tem que entender a pergunta para depois ir pro texto. Então, eu tenho que ler o texto focado em achar qual é o tema e qual desses títulos aqui que eu tenho de opção é o mais adequado. Então, let's dale. Tá? Então, eu tirei as questões para ficar mais fácil da gente ler. Então, vamos lá. Questão 95. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo también. Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Los datos se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo de vida. Ha explicado el director del ensayo, Javier bla bla bla, por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado en la Revista Española de Cardiología. El tabaco es un anorexígeno, o sea, quita el apetito. Y por eso, las personas que dejan de fumar engordan, añade Basterra Gortari. Eso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar. Luego, los que siguen haciéndolo. Y por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso, lo mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca, añade. Então, a gente tem aí um texto curto, até em espanhol, todo em espanhol, e a gente já conseguiu se ligar que ele fala de tabagismo, ou de fumar, tá? Então, a gente poderia já, se a gente quisesse, eliminar a letra A, porque a letra A fala de estilo de vida, ela é super abrangente, e o texto ele tá focando no tabagismo, ou seja, no ato de fumar, né? Na ação de fumar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu sempre aconselho quem vai fazer o Enem com prova de texto e marcando o texto conforme vai lendo, tá? Então, a gente vai destacando no texto pra gente entender a moral, tá? Neste primeiro, eu vou ir fazendo algumas traduções para facilitar a vida de vocês, mas na hora da prova não pode usar dicionário e não pode perguntar para a pessoa que tá lá, né, cuidando da prova o que significa tal palavra em espanhol. Então, a gente tem que se virar com o que a gente entendeu do texto. Sem traduzir o texto, eu já percebi que é um texto que fala sobre tabagismo, sobre fumar. Como eu sei que é um texto de um jornal, né, um texto jornalístico, eu sei que ele está trazendo uma informação sobre o tabaco. Então, agora eu tenho que delinear qual é o tema do texto. Eu sei que fala sobre tabaco, mas o que sobre o tabaco? Então, a gente vai ler de novo, focando e talvez fazendo algumas traduções aqui para vocês, tá? Então, o texto ali no começo, ele coloca aqui, deixar de fumar, ou seja, parar de fumar, engorda. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Só que no Enem a gente tem que focar na informação do texto. A gente não pode vir com ideias mirabolantes do que a gente sabe. Então, a gente tem que focar no que está escrito, tá? Mas seguir fazendo também, ou seja, quem engorda? Quem deixa de fumar. E quem engorda? Quem continua fumando. Então, tanto parar de fumar como continuar fumando engorda. E isso está na primeira linha do texto, tá?
Essa é a conclusão que chegaram os pesquisadores da Universidade de Navarra que fizeram o segmento. Eles acompanharam, né, 7.565 pessoas durante 50 meses. Tá? Então, eles acompanharam as pessoas durante muito tempo, quase 5 anos. Os dados foram ajustados por idade, sexo, índice de massa corporal inicial, né, estilo de vida. Então, ali eu destaquei para vocês investigadores, que são pesquisadores. Então, isso aqui é o resultado de uma pesquisa. É uma pesquisa que foi feita sobre o tabaco. E aí, depois, eu coloquei ali para vocês que os dados, então, uma pesquisa tem dados, foram ajustados por idade, sexo, índice de massa corporal e estilo de vida, explicou o diretor do ensaio, Javier. Pelo que o único fator que resta é o tabagismo, ou seja, eles analisando idade, sexo, massa corporal e estilo de vida, a única coisa que faz diferença no ganho de peso, porque é o que está escrito lá em cima, deixar de fumar engorda, seguir fumando engorda, é o tabagismo. Então, fumar foi o fator que fez a diferença dentro dessas divisões que eles fizeram na pesquisa. Eles separaram as pessoas por idade, por sexo, por índice de massa corporal, né? Se a pessoa é mais gordinha, tem mais gorduras ou menos gorduras, e pelo estilo de vida. E aí, o fator que foi determinante foi o tabagismo. E aí, o estudo foi publicado na Revista Espanhola de Cardiologia. O tabaco é um anorexígeno que tira o apetite, tá? Então, a gente sabe que, né, a pessoa, quando ela fuma, ela tem menos fome, tá? Por isso, as pessoas que deixam de fumar engordam, ou seja, elas tiram do organismo delas esse anorexígeno, né? Essa substância que faz com que elas sintam menos fome. Acrescenta, né, o Basterra-Gortari, esse, né, que é o diretor do ensaio, e isso faz muito mais relevante o hallazgo del estudio, ou seja, a descoberta do estudo. Tá? Então, eles descobriram no estudo, colocado em ordem, as pessoas que mais peso ganham, ou seja, as pessoas que mais engordam, são as que deixam de fumar. Isso a gente já sabia no normal do dia a dia, né? Depois, o segundo grupo de pessoas que mais engordam são os que seguem fumando. E aí, por último, os que nunca fumaram na vida. Ou seja, a pesquisa, ela identificou que as pessoas ganham maior peso, primeiro, se elas deixam de fumar, e segundo, se elas seguem fumando, tá? E as pessoas que menos ganham peso são as pessoas que nunca botaram cigarro na vida. Nem as que deixaram de fumar, nem as que seguem fumando, as que nunca fumaram, tá? E aí vai finalizar o texto dizendo o seguinte: por isso, o melhor para manter uma vida saudável é não fumar nunca, tá? Então, o final ele vai retomar o começo. E se a gente se ligar, o começo ele resume. Então, deixar de fumar engorda, mas seguir fumando também engorda. Então, se a gente vai comparar, pessoas que fumam ou que deixaram de fumar engordam mais que as outras que nunca encostaram o cigarro na boca. Então, a gente vai para as questões. A gente está falando de peso e de cigarro, da relação, né, de engordar, de ganhar peso com cigarro. É basicamente isso a pesquisa, certo? Então, mais ou menos, a gente achou o tema. Como é que o cigarro influencia no ganho de peso. Aí a gente volta para as questões, tá? Então, se a gente não lembra qual é que era o enunciado, a gente retoma ele. Então, o texto jornalístico, blá, 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 blá. Então, de acordo com aquele pedacinho do texto, a gente tinha que identificar o tema central, que poderia ser usado como título. Então, a gente já viu o quê? Tem que falar de gordura e de cigarro, tá? Então, a gente vai procurar isso nas questões. Então, na letra A, como eu já tinha dito para vocês, o estilo de vida é uma coisa muito ampla.
Então, estilo de vida pode ser tudo. Pode ser alimentação, pode ser prática de exercícios, pode ser se a pessoa, né, tá tranquila mentalmente. Estilo de vida interfere no ganho de peso? Interfere. Só que é disso que o texto está falando? Não. A gente tem que cuidar muito o Enem com aquelas coisas que a gente tem como verdades para nós. O estilo de vida sim vai interferir no ganho de peso de uma pessoa. Se ela tem um estilo de vida mais saudável, ela ganha menos peso. Só que não é esse o foco do texto, tá? Então não tá falando de estilo de vida. Tá falando dos fumantes, tá? Então aqui a gente matou a letra A. A letra A não é. Agora a gente tem mais 4. E também lembrem que a gente já tinha meio que eliminado essa letra A antes, porque era a única que não falava de cigarro. Todas as outras falavam de cigarro, tá? Então a gente tem que ser malandro também para ganhar tempo. Então, se a gente tivesse sido mais malandro, a gente nem precisava analisar a letra A, já partia para B, C, D, E. Então, vamos lá. Letra B. O estudo mostra a expectativa de vida dos fumantes. Em algum momento no texto é mencionado a expectativa de vida de fumantes. O que é expectativa de vida, tá? É a média de idade que essas pessoas vão viver. 70 anos, 80 anos, até os 40 anos. Tinha alguma coisa nesse sentido no texto? Não tinha, meu povo, não falava da expectativa de vida. Então aqui a gente também pode cortar a letra B. Letra B não tem nada a ver com as calças, né? Letra C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. No texto falou alguma coisa sobre anorexia? Tinha alguma coisa sobre anorexia? Se vocês puxarem da memória, tinha. Eu coloquei aqui para vocês o trecho do texto que fala sobre, tá? No Enem vocês têm o texto em cima da questão, mas é que como aqui ficaria muito apertado colocar o texto, ia ficar poluído, o texto e as questões, eu tirei, tá? Mas aí eu coloquei o trecho que fala sobre isso no texto. Então, no texto tem: o tabaco é um anorexígeno, tira o apetite. Aí a gente raciocina. O texto tá falando que as pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. É esse o objetivo do texto? Não, tá? E até porque, se vocês olharem o enunciado ali que eu tirei do texto, ele diz: tira o apetite. Uma pessoa que fuma, ela não come? Claro que ela come, só que ela diminui essa fome. Então, a letra C, ela pega um assunto que foi tratado no texto, só que é um assunto que não é o foco do texto. O foco do texto não é a anorexia. E até porque fumar não torna ninguém anoréxico, tá? Então não é o foco. Faz parte do texto. Tabaco é um anorexígeno? Faz parte. Mas não é o assunto principal. Então eu tenho que eliminar, tá? Letra D. Fumantes engordam mais que não fumantes. De acordo com o texto, isso tá certo? Aí eu também trouxe, né, um outro pedacinho do texto pra gente ver se isso tá certo ou não tá certo de acordo com o texto, tá? Então, colocado em ordem, os que mais peso ganham são os que deixam de fumar e logo em seguida os que seguem fumando. Por último, quem nunca fumou, tá? Então, a letra D diz: fumantes engordam mais que não fumantes? Sim, de acordo com o texto, tá? Como a gente tem a letra E e a gente não sabe, não lembra muito bem o que está escrito na E, a gente vai ver a E. A gente deixa a letra D em off, porque ela pode ser a resposta correta. Só que, como ali pede o tema central que poderia ser usado como título, eu tenho que procurar qual que melhor se encaixa como título. Vai que a letra E resume melhor o texto, tá? Então a gente vai ver a letra E. Tabagismo como fator de emagrecimento, ou seja, fumar emagrece. É isso que diz o texto? Fumar emagrece? Muito pelo contrário, né? Eles estão dizendo que o melhor para manter a saúde é não fumar nunca, como eu coloquei ali o trechinho para vocês. Então, o tabagismo não é fator de emagrecimento, é fator de ganho de peso. É exatamente o contrário do que diz o texto. Então, a letra E a gente exclui, não é fator de emagrecimento. E aí sobra a letra D, porque é a que mais se encaixa.
Se eu fosse resumir aquele texto, né, que é resultado de uma pesquisa, eu colocaria no título: fumantes engordam mais que não fumantes. Tá? E resumiria perfeitamente a pesquisa. Então, a resposta dessa questão do Enem é a letra D, tá? Então, eu vou ir trazendo para vocês, conforme, né, vai passando as aulas, algumas questões para a gente ir analisando para vocês verem que não é difícil gabaritar língua estrangeira. É tranquilo, só que a gente tem que ter manha, lembrar daquilo que estava lá no guia das meninas da UFSM, porque facilita. Não facilitou a nossa vida ler primeiro o enunciado e depois ir para o texto? Porque a gente já leu focado? Facilitou? A gente perde menos tempo. Por quê? Se eu ler o texto primeiro e depois eu ler o enunciado e as alternativas corretas, eu volto no texto. Aí eu tenho que ler o texto 2 vezes, tá? Desta vez eu li o texto 2 vezes porque eu fiz uma tradução simples para vocês. Mas na hora do Enem não tem tradução. É vocês com o que vocês entenderam do texto, tá? Então a gente vai ir treinando isso. Beijos, cuidem-se e espero que tenha sido útil essa aula, que vocês tenham entendido mais ou menos como é que a gente vai, né, achando e eliminando as respostas nas questões de língua estrangeira do Enem. Cuidem-se!